O que é o verdadeiro sucesso? Será que é uma questão de chegar ou é uma questão de perspectiva? Eu acredito piamente que daqui a algum tempo haverá uma multidão de homens e mulheres frustrados, cansados psicologicamente, fisicamente e emocionalmente. Criaram uma fórmula de sucesso, embalaram o que é sucesso e venderam irresponsavelmente para as pessoas dizendo: todos vocês podem chegar lá. Existem as histórias das vitórias segundo o que a gente vê, mas existem as histórias não contadas, os fracassos, os fiascos. As pessoas que acordaram às 3 da manhã, antes deles, como dizem. Acorde antes deles, estude mais que eles. Foco, 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 força, fé. O sucesso é o oposto do fracasso. Mas e se eu te dissesse que é uma questão de perspectiva? Contemporaneamente é você ter riquezas, você ter uma boa casa, ter luxos, viagens. Existe um personagem bíblico que ele causa impacto em muitas vidas. Não só causou impacto no período em que viveu, mas ele causa impacto até hoje em muitas vidas. E eu queria contar o fim da história desse homem. O apóstolo Paulo ele estava preso em uma masmorra e ele sairia dali para a sua morte, seu martírio. A história do apóstolo Paulo ela é muito interessante porque ele abandonou uma posição de sucesso. Ele era um hebreu, um judeu, um praticante da lei, destacava entre as práticas da lei, e para os judeus isso era algo muito importante, era, se não a coisa mais importante que existia, entender, interpretar, conhecer as leis de Deus e cumprir as leis de Deus. E ele era um desses homens. Ele tinha o seu sucesso, e um dia ele tem um encontro com Cristo e ele abre mão das posições, dos títulos, da sua fama, do seu sucesso. E ele abre mão para fracassar. Após ele abrir mão do seu sucesso, por causa da causa de Cristo, ele vai passar por açoites, humilhações. Ele diz que ele tem no corpo dele as marcas dos açoites por causa de Cristo. A vida dele era mais fácil quando ele era somente um religioso, quando ele era um dos importantes dentro da sinagoga. E aí agora ele escreve essa carta fracassada, esse momento fracassado. Paulo, quando ele escreve essa segunda epístola a Timóteo, e ali no capítulo 4 você vai ver o apóstolo Paulo discorrendo sobre o que está acontecendo, e ele fala assim, em determinado momento: traz a capa porque está chegando o inverno. Ele estava dentro de uma prisão fria, e ele pede a capa para Timóteo. Que fracasso total! Ele saiu das fileiras do sucesso para passar frio e perder a cabeça. Paulo ele ambicionava, ele desejava espalhar o evangelho na face da terra. Isso era um sucesso para Paulo. Quando ele escreve sua epístola aos Romanos, ele fala que ele queria ir para Roma e queria pregar o evangelho na Espanha porque ele queria ganhar todo mundo. E em Roma ele está preso, fracassadamente preso. Mas ele diz assim: Timóteo, está chegando o momento da minha partida. Talvez ele pudesse lamentar: Timóteo, deu tudo errado. Mas ele diz assim: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. A morte para o apóstolo Paulo era sucesso. Em outra epístola ele vai dizer assim: o viver para mim é Cristo, porém o morrer é lucro, porque ele estaria com Cristo. E esse homem fracassado dentro de uma masmorra, dentro de uma prisão, que desejava pregar o evangelho, mas foi impedido por Roma e morto, é o homem que tem os seus escritos mais traduzidos na história da humanidade. Ele não só foi à Espanha, como ele espalhou por todo o mundo aquilo que ele queria dizer.
legado, isso é sucesso. Você tem deixado um legado? O apóstolo Paulo, ele realmente, no seu fracasso, diante da nossa ótica, foi um grande vencedor. E ele conseguiu completar a sua carreira, combater o bom combate e guardar a fé. E diz ele, naquele período, ele iria receber a coroa de justiça do próprio Deus. Sucesso, fracasso, uma questão de ótica, uma questão de legado. Que Deus abençoe.